European Poker Tour. O tamanho da aposta é uma forma de arte. É assim que se maximizam os ganhos e se minimizam as perdas. Faça uma aposta grande, mais pequena, ou nem sequer aposte. Pode ser essa a diferença entre a alegria e o desespero. Está na hora de começarmos a aprender. Não há uma forma certa ou errada de jogar póquer. Não existe um método que garanta o sucesso, mas há maneiras de maximizar as hipóteses de ganhar. Existem bons hábitos e maus hábitos. Há situações a evitar e situações desejáveis. Existem aqueles que têm conhecimento para as explorar. Vamos ensiná-lo a dominar o jogo, desde o nível básico até ao avançado. No nosso último programa, falámos sobre os objetivos de apostar, qual a razão e quando deve apostar. Vimos ainda a importância de combater a curiosidade, de fazer folds que poupam muitas fichas. Agora que já sabe os motivos para apostar, está na hora de aprofundar o assunto e descobrir a importância do tamanho da aposta. Este programa viaja por todo o mundo e hoje vamos até Macau para analisarmos uma mão do Asian Pacific Poker Tour. Vamos passar pelo Reino Unido com os seus torneios mais importantes. Vamos ter Daniel Negriano a explicar-nos o que devemos ter em conta quando fazemos uma aposta. Vamos viajar mais uma vez para as Bahamas para ouvir 4 jogadores muito respeitados: Joe Hudson, Luca Pagano, Fátima Moreira de Melo e David Williams. O tema que posso lançar é a psicologia na mesa. Ok, vamos dar início ao primeiro tutorial de hoje. O tamanho da aposta é sempre medido pelo tamanho do pote. Uma aposta de $1 pode ser grande num jogo caseiro e uma de $1000 pode ser pequena num jogo high stakes. Hoje vamos dar-lhe uma ideia das implicações do tamanho das apostas. Uma aposta de cerca de metade do pote é considerada pequena. Uma aposta entre 2/3 a 3/4 do pote é uma aposta de tamanho médio. Apostar mais do que isso é considerado uma aposta grande. O tamanho de uma aposta é quase tão importante como a decisão de apostar. Vamos falar sobre quais as apostas a usar e quando usá-las. Uma continuation bet é uma aposta que é feita no flop por quem fez raise antes desse flop. Se mantiver as continuation bets do mesmo tamanho, quer tenha uma boa ou uma má mão, o seu adversário terá dificuldades em decidir se você está a fazer bluff ou se tem uma boa mão. As apostas pequenas são também comuns em mesas secas, pois é pouco provável que os adversários tenham algum projeto. Isto elimina uma das razões mais importantes para fazer uma aposta grande. No River a situação é a mesma. Ou está à frente ou não está. Uma aposta pequena é suficiente para lhe dar a informação de que precisa. Se o seu adversário fizer raise, é provável que ganhe e pode fazer fold sem perder muitas fichas. Uma aposta pequena também funciona como uma value bet, que é uma aposta feita no river com o objetivo de levar uma mão pior a fazer call. Se a aposta for suficientemente pequena, o adversário pode ser tentado a dar call. Vamos ver algumas apostas online para mostrar quando deve usar as apostas grandes. Antes do flop, as apostas são muito maiores do que são mais à frente na mão. É diferente porque o raise mínimo tem de ser pelo menos o dobro da big blind. Neste caso, as blinds são 100 e 200. Assim, a aposta mínima seria 400, que já é mais do que o pote. Normalmente, uma aposta pré-flop será entre 2 a 3 vezes a big blind, que é mais ou menos o dobro do pote. Uma boa altura para fazer uma aposta grande é quando há muitos projetos possíveis na mesa, principalmente se tiver vários adversários e uma mão forte. Por exemplo, se tiver os 2 pares mais altos numa mesa com as de espadas, 10 e 9 de paus, com 3 adversários, é a altura perfeita para fazer uma aposta grande. Na maior parte das vezes, um dos jogadores fará fold. Também é boa altura para fazer uma aposta grande quando tem uma mão forte ou quando faz bluff. Aqui temos a melhor mão possível, uma sequência do 10 ao as. O seu adversário tem o segundo par com o as como kicker. Como uma aposta grande aqui mostra que tem uma grande mão ou então que não tem nada. Seja como for, está a testar o seu adversário, forçando-o a tomar uma decisão difícil. Isto é bom póquer. Agora já deve saber quando fazer apostas pequenas e grandes. Para todas as outras situações, use apostas de tamanho médio.
Agora já sabe quando fazer uma aposta pequena, média ou grande. Isto vai ser-lhe muito útil. Há outra coisa que tem que ter muita atenção. Um problema vulgar no póquer é as pessoas fazerem uma aposta de tamanho errado, mas por engano. Seja por carregarem no botão errado online ou por colocarem a ficha de valor errado no torneio ao vivo. Vejam este exemplo. Nesta mão da primeira série do UK and Ireland Poker Tour, em Londres, Gil Augustos fez um raise pré-flop para 800 com 9-10 do mesmo naipe. Max Silver comete um erro que lhe sai caro. Apenas com valete 8, ele tenciona fazer um re-raise médio, mas coloca as fichas erradas e faz um re-raise enorme para 4.250. Para piorar as coisas, Femi Funkil tem um par de ases na mão e faz um re-raise para 10.025. Augustos faz fold, mas Silva está numa situação muito difícil. A sua mão é fraca, mas já colocou 4.250 no pote. Nós achamos que ele devia assumir a mão como um erro, mas com tanto já investido, ele faz call e dá por si num pote enorme, fora de posição e apenas com um valete na mão. O flop traz um 8 que dá um par a Silver, mas menos de 9-10 dama não salvaria Silver nesta situação. Funkil faz uma continuation bet. I grabbed the wrong shit, so no, re-raise. Agora Silver faz fold pensando que está em grande desvantagem. O que ele devia ter feito era anunciar o total do seu raise antes de colocar as fichas. Digam sempre o que vão fazer antes de o fazerem. Pode poupar-vos muitas fichas e muito embaraço. Vamos agora à secção O Meu Jogo, onde damos espaço a toda a gente que gosta deste jogo. Meu nome é Alexandre Takari, tenho 36 anos, moro em São Paulo, já fui ator, fiz teatro e televisão, novelas. E hoje eu tenho uma empresa de produtos alimentícios e eu amo pôquer. Bem, eu comecei a jogar pôquer há mais ou menos 4 anos atrás, através de um convite do meu irmão. Ele jogava em casa de amigos e eu acabei aceitando, fui ver como é que era o jogo. Acabei assistindo ele jogar e me interessei muito. Achei um jogo muito inteligente e com o tempo fui percebendo que não era um jogo de sorte. Era um jogo que depende da sua habilidade também. Estão a acompanhar? Apanharam a gíria toda? Talvez isto ajude. Vamos destacar mais algumas apostas específicas para acrescentar ao vosso arsenal. Blocker bet. Uma blocking bet é uma aposta pequena no river quando está fora de posição. É feita para dissuadir o adversário de apostar. Imaginemos que estão 1000 no pote e têm uma mão marginal, como um par mais alto com um kicker fraco. Se fizer cheque, o seu adversário pode fazer uma aposta média ou até uma aposta grande, o que o deixa com uma decisão difícil e pode até ter de fazer fold. Se fizer uma aposta pequena, por exemplo, 350, o seu adversário pode desconfiar da sua mão e só fará call se tiver alguma coisa. Se o seu adversário tiver feito bluff, a sua blocking bet pequena diz ao seu adversário que você tem alguma coisa e cria-lhe um problema. Se quiser continuar a fazer bluff, terá de fazer uma aposta grande para o obrigar a fazer fold. Isto irá muitas vezes dissuadi-lo de tentar, pois tem medo de um call. Ele desiste do bluff e você ganha a mão. Ele só fará a raise se tiver uma mão muito boa. All in. E você aí pode fazer fold. Overbet. Uma overbet é uma aposta maior do que o pote. É uma aposta usada para confundir o adversário. Normalmente significa uma de duas coisas. Ou a pessoa fez uma aposta porque está muito forte ou porque não tem absolutamente nada. Esta é uma jogada de nível avançado, por isso tenha cuidado quando tentar fazê-la, pois vai arriscar muitas fichas. A overbet é muitas vezes usada quando se faz... Por vezes é melhor apostar tudo. Imaginemos que um pote é de 3.000 e lhe sobram 4.000. Geralmente esta situação apostaria cerca de 1.800 fichas. Mas como a sua stack é de 4.000, o melhor é mesmo fazer all-in. Ainda que isso torne a sua aposta demasiado grande para o pote. Underbet. Uma underbet é uma aposta que é relativamente pequena em relação ao tamanho do pote. É geralmente usada para extrair valor de outra pessoa que terá à partida uma mão relativamente fraca. Blank. Chamamos blank a uma carta comunitária que aparentemente não ajuda nenhum dos jogadores. Uma coisa que os jogadores de sucesso têm em comum é uma boa compreensão de quando apostar e quanto apostar. Fiquem com Daniel Negriano que vos vai explicar como se faz.
decidimos viajar para a capital do póquer mundial e fomos à casa de Daniel Negriano para jogar um pequeno sit and go. I'm definitely committed. Hello, everybody. We are at my house. This time I'm playing in a $5 sit and go, 9-handed. I want to try to get a feel for who knows what they're doing and who does not. Okay, generally in a 9-handed sit and go, you really want to play pretty tight early. I've got a pair of jacks. The fact that he limped in leads me to believe he probably doesn't have an ace. I'm going to protect these jacks anyway. There's 190 in the pot. I'm going to bet 100, figuring he's going to fold most of his hands here anyway. Okay, and he does throw it away. So not a great flop for the jacks, but as I mentioned, because he limped in, you know, there's a lot less to worry about. Let's do it, buddy. Come on. Tick-tock, tick-tock. He's all in. Okay, perfect. I really want to get a call here. Notice I made it 120. I would have normally made it 60 or maybe 90, but with this player, he's pretty loose, and I think he's going to call. So now we flopped an ace. I'm going to go ahead and bet 210. I'm hoping to get it all in, figuring that I can bet like 380 or so on the turn and then the rest on the river. He's called. Okay, that's good news. I'm going to bet 420, which leaves me about 660 to bet on the river, which seems like a good bet size. So hoping now he goes all in or calls me. I think if he has an ace, he's going to. And he does just call, which is very strange. You think that, you know, a more advanced player in that spot is never going to just call. They're going to go all in. So, oh, he just moved all in. All right, 654. Huh. But I don't see how we can fold ace-king in this spot. So we're going to have to call. He's got king-queen. Okay, so amateur player made an amateur play. He was drawing almost dead. He had 2 outs, and now we are the chip leader. That's my killer dog, Mushu. Ow. He's got a good hold on that finger. Yeah, that's my friendly little chihuahua. Daniel, larga o cão, vai mas é trabalhar. All right, I've got ace-jack on the button. I don't love this hand, but we've got a lot of chips, and we're playing against amateur players in position. I could re-raise here, but if I do, I'm going to have to play for his whole stack. So instead, I'm just going to call with the hand, take a flop in position. Okay, the flop's 4-4-3, no help for us, but we still could have the best hand with ace-jack. He's checked, okay. Well, I'm going to take my chance here. He might be trapping me, but I'm going to find out for 200. There's 375 in the pot, so I'm betting right around 50% of the pot. I think if he check raises here, he's going to have a pretty good-sized pair. But if he has ace-high, he might actually fold it. Certainly a hand like king-queen, I think he'd fold. And he folded. Okay, so well played. Daniel parece ter tudo controlado. Na segunda parte, vamos voltar com mais informações sobre o tamanho das apostas. Vamos agora ao meu jogo, onde toda a gente que gosta de póquer tem o seu espaço. Minhas principais conquistas no poker, ganhei 2 torneios online. Eu também ganhei um torneio importante live, onde tinha mais ou menos uns 305 participantes, aonde me deu a oportunidade de comprar o meu apartamento. E eu agradeço muito ao poker, onde já me deu grandes resultados. Chegou o momento da nossa pergunta do dia e vai ser sobre o tamanho das apostas. As lines são de 500 e 1000 e o seu stack é de 8000 fichas. Sai um par de 10 e toda a gente faz fold até chegar a si em posição média. Deve, hipótese A, fazer um call de 1000, hipótese B, fazer um raise de 3000, hipótese C, fazer all-in e hipótese D, fazer fold. A resposta vem já a caminho. Fizemos-lhe a seguinte pergunta há pouco. Se tivesse 8000 fichas e lhe saísse um par de 10 e todos os jogadores tivessem feito fold até chegar a si em posição média, devia A. fazer um call de 1000, B. fazer um raise para 3000, C. fazer all-in ou D. fazer fold. A resposta certa é C. Fazer all-in. E a razão é a seguinte. Se decidir fazer apenas call, permitirá que as outras mãos vejam o flop e o seu par ficará vulnerável a cartas mais altas. Se fizer um raise para 3000, o problema é o mesmo. A aposta não é suficientemente forte para afastar mãos como rei valete, que podem facilmente fazer um par mais alto no flop. Se
Se fizer o all-in, pode ganhar apenas as blinds, mas isto acrescenta uns 3.000 muito necessários ao seu stack. Podem fazer-lhe um call, mas têm boas hipóteses de ganhar, pois um par de 10 é uma mão forte. A não ser que tenha de alguma forma, visto que o seu adversário tem um par de ases, fazer fold não deve ser uma opção. Com um stack de apenas 8 big blinds, um par de 10 é demasiado forte para fazer fold. Arrisque e coloque as suas fichas no meio. Voltamos a Las Vegas para a segunda parte da aula online de Daniel Negreanu. Vamos debruçar-nos sobre o tamanho das apostas. Quando deixámos Daniel, ele estava na primeira posição com 8 jogadores em jogo num sit and go de $5. Cuidado, Daniel, isto é um sit and go. Quando voltamos, acho que ele ainda é o chip leader. Pair of queens, ideally, I'm going to get it all in against one of these short guys. It's been raised here by I Bet You Win. He's only got 1,200 total, and he's made it 2. So I'm going to just make it 400, which should commit him. Made it 400, fully expecting I Bet You Win to move all in. He's called. Okay, that's strange. You would think that he's going to raise there. Now there's 950 in the pot, but most importantly, his stack size is only 812. So I don't want to bet more than half his stack because that should, send a message that he's committed. So I'm going to try to get him to call or play by betting 300. He's all in. Okay, perfect. So he's got ace-10 offsuit. So it worked perfectly. I think if I would have went all in on the flop, he may have folded the ace-10, but he's just caught the ace. Just before I said it worked perfectly, you got to focus on not the result, but on the way you played the hand. In this position on the button, he's supposed to raise a lot of hands, so we're going to take our chances again and make it 500. This is why I like my bet size. Instead of re-raising to 700 or 600, make it 500. That way, if Denver Doll goes all in, I can get away from this and I can fold the ace-10. This is a raise made based on position. You'd expect the button to raise over half the time. And he's all in. Okay, well, we've already got 500 in the pot. Okay, it's costing us 1,374 to call. So even if he has a pair of jacks or a pair of queens, we're still getting pretty close to the right price. And he has ace-8, as mentioned. So I'm great. Oh, and he flopped an 8. So sick. This guy's name is I Bet You Win, but I bet you he doesn't win very often. Daniel acabou por ser o último a rir. O jogador I Bet You Win perdeu tudo e ficou na quarta posição depois de não conseguir completar a sua sequência ou a sua cor. Quando regressarmos, Daniel tem muito trabalho a fazer. Ele é o jogador com menos fichas dos 3 em jogo. Denver Doll raised on the button, 600. I just can't really fold an ace, so I have to just hope that he doesn't have a big hand. He called. He got ace-9. Ugh. We're in trouble. We need a deuce or a 3. That's not going to do it. Decent result. We made the money. And don't forget, that guy I Bet You Win, he was so lucky against us. Remember that, right? Ugh, dirty. Daniel teve algum azar por não ter ganho esta última jogada. Mas vamos ver um exemplo ao vivo em que Daniel usa o seu conhecimento do tamanho da aposta para vencer o adversário. O tamanho das apostas é uma língua falada entre os jogadores de póquer. Os melhores jogadores falam-na fluentemente. Nesta mão do EPT de Londres, Angel Shlomi fez raise para 475 antes do flop, quase 5 vezes a big blind com um par de reis. Boniadi faz call em posição média com um par de 6. Os folds sucedem-se até Daniel Negreanu no botão, que decide fazer call com 9 e 10 de ouros. O tamanho da aposta de Shlomi indicia que tem uma mão forte e se Negreanu tiver sorte no flop, sente que pode ganhar muitas fichas. O flop dá o par mais alto a Daniel, mas Shlomi tem um par mais alto e faz uma continuation bet muito grande de 1525, o tamanho do pote. Boniadi vê força na aposta de Shlomi e faz fold com o seu par de 6. Negreanu faz call com o par mais alto, consciente que pode estar a perder neste momento. A carta do turn é a dama de copas, o que significa que Shlomi continua a ter um par mais alto. Ele aposta 2125, menos de metade do tamanho do pote, uma aposta bastante mais pequena. É aqui que Daniel começa a ver uma forma de ganhar este pote. A aposta de Shlomi representa um par alto que teme cada vez mais a mesa. Negreanu faz call com isto em mente.
carta do River é o 8 de paus. Shlomi faz uma aposta muito pequena de 3.000, o que confirma as suspeitas de Daniel. Ele tem agora a certeza de que Shlomi só pode ter uma de duas mãos, ases ou rei. E lê a aposta de 3.000 como um sinal de fraqueza. Devido a isto, ele sente que um grande bluff irá forçar Shlomi a fazer fold, pois um par podia agora ser facilmente vencido. Ele aposta 12.800, o que representa muita força. I'm thinking aces or kings. Depois de Daniel dizer ao adversário que cartas este tem, Shlomi faz fold. Boa jogada, mas não tentem fazer isto em casa. Bem, pelo menos não muitas vezes. Hoje o poker já faz parte da minha vida. Eu já joguei vários torneios, inclusive joguei o LAPT, o BPT, mas agora o meu grande sonho é a World Series. Então, jogar um main event, esse é meu consumo no poker é jogar esse torneio. E eu vou conseguir. Está na hora da nossa mesa redonda, onde nos afastamos da mesa de póquer e temos uma visão única da forma como pensam os profissionais. O póquer é um jogo de guerra psicológica. A mesa é o campo de batalha e as fichas são as armas. Os jogadores passam horas e horas sentados, mas as suas mentes nunca param. Tentam sempre bater o adversário. Nas Bahamas conseguimos juntar 4 profissionais que vão discutir este tema, a batalha psicológica numa mesa de póquer. Vamos ter David Williams, jogador com 2 braceletes das World Series of Poker. A campeã olímpica holandesa Fátima Moreira de Melo. O italiano com mais entradas no dinheiro, Luca Pagano. E também o campeão do mundo 2005, Joe Archer. Poker is a pretty interesting game, right? But regardless what happens, the psychology of the game is still paramount. You guys agree with that? It's very important to understand what your opponent can understand. Yeah, Because otherwise, probably you outthink yourself. Exactly. We've all done that. Correct. Exactly. And that's the point where you start doing mistakes. I kind of just look at my opponent's body language and how comfortable they look. If they look comfortable or uncomfortable, if they're experienced or not, then figure out what I think that means. But if you're able to see that, because by watching the player earlier, you can decide, okay, this is a guy who would be comfortable when he's bluffing or he would be comfortable with the nuts. I mean, you have to make that decision. And if you had one question that you would ask and he has to answer, what would be the question? do you want me to call? You know, that's a question you see a lot of people ask. Yeah. And it's funny how often people give the true answer. It's so true, isn't it? Thinking, trying to, like, you know, this level, like maybe he's not telling the truth, but most of the time people give you the true answer. Okay, here's a question for you all. Best way to get someone on tilt? Depending on the player, usually showing a bluff in a big spot. I mean, it's hard. Some players... For sure. Showing a bluff, yeah? Oh, yeah. Does that tilt you? Yeah. If someone shows you a bluff? It does. I remember that. Yeah, obviously. But then I just get up and I know that it gets me on tilt, so I just take a little break. Personally, I don't feel very comfortable on trying to put an opponent on tilt. I rather prefer to beat him with the cards. I mean, you know what I mean? I just don't feel very comfortable in pushing around people. So you try and tell us you're a nice guy? Kind of. I mean, have you guys noticed too that there's been a decline in number of earphones at the table? People now are going back to, I want to sit here and actually listen. I want to watch. I want to pay attention and not lose myself in my music, which goes back to what we're talking about, into getting into people's heads. I actually like to speak with the people at the table, but I also know that I'm going to lose the focus on the game, and I also know that I can give away information. You notice there's the type of people that if you become friendly with them, they actually take it easy on you. They can't help it, and they feel like, well, we made this bond now, I can't bluff this guy. And sometimes you'll see, you know, there might be a guy, you know, on my left or on my right who just seems like that nice guy, and they have me covered, and I start chatting them up, and then they get very friendly with you, and it's kind of a spot where they feel obligated to always have a hand when they play with you, and you can tell. And I found that that's a good tactic I use a lot. And I'm always suspicious of people where I have position on. If they start talking nicely to me, I'm like, yeah, right, just because I have position on yeah, you. they're chatting you up, and the next thing you know, in a hand, they're like raised, like, so how you know, you just forget, you're like, oh, and they don't want to, you know, you don't want to raise that guy because they're your buddies. So you know how sometimes there's someone at the table that's got your number, and it starts messing with your head, like he's picking on me. I like to think that sometimes I'm strong enough, sometimes I'm not, that
I know you've got my number today. You know what? Good luck to you. I'll just stay out of your way. Yeah, I I'll just find feel like someone a else dog. to pick on. I feel like a dog that has to roll over and just, okay, Yeah, it's good- fine, yeah. it's fine. I'll give up my big blind. Yeah, Okay. just take, because you Yeah, know, it's the best course of action is stay out of hand with them, and they can't pick on you. And Yeah. you know, the table will break or the day instead will of getting end. stubborn and saying, no, I'm going to show you this hand. I know you've got nothing. I want to re-raise you, and they wake up with aces and you're walking out the door. Sabemos que isto ainda não é tudo o que queriam saber sobre póquer, mas estamos a avançar bem. Vamos rever o que aprendemos hoje. Falámos sobre o tamanho das apostas e o que determina o tamanho da aposta que devemos fazer. Falámos sobre os vários tipos de apostas e os seus objetivos. Vimos ainda como as apostas que os adversários fazem podem dar-nos informação sobre a força das suas cartas. I'm thinking aces or kings. No próximo programa vamos continuar a evoluir, vamos falar dos vários estilos de jogo. Pegamos nas malas e seguimos para San Remo, onde Jason Mercier foi muito feliz. Vamos ter ainda a análise de mãos de Daniel Negriano, onde nos vai falar especificamente do problema de ser demasiado conservador na mesa de póquer e a nossa habitual mesa redonda com profissionais. Este é o maior jogo de cartas do planeta. Ladies and gentlemen, vamos dominá-lo juntos.